Oi, gente! Será que nós já estamos ao vivo? Eu nunca sei. Parece só a Margarida. Pessoal que tá entrando, já vai me avisando se você tá conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente. Então, quem tá entrando na nossa live, me dá esse feedback, manda um joinha aí. Se você tá conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente. Se tá com muito ruído também, gente, porque eu tenho um ventilador bem aqui do meu lado. Então, se estiver fazendo muito barulho, vocês me avisam que eu passo calor por vocês. Vou colocar o nosso comentário. Como de costume, toda terça-feira, eu coloco o comentário aqui e fixo ele para quem for entrando na live ficar por dentro do assunto. Aí, fixo. Fiquei uma semana sumidinha aí, acho que vocês viram que semana passada teve um apagão aí. Todos os professores sumiram das lives aqui no Instagram do cursinho, mas foi por um motivo nobre, um motivo justificável. A gente teve uma semana aí de eventos da faculdade, então a gente deu uma sumidinha, mas nós já voltamos. E nós começamos a semana com uma mudança na programação. Então, para você se situar, para você não achar que passou uma semana e mudou tudo, não. Agora nós teremos toda semana, nosso cronograma passa a ser de lives segunda, terça e quarta. Segunda-feira, live de atualidades. Terça-feira, nós continuamos com a live de química geral. E quarta-feira, a live de química orgânica. Então, se você estava acostumado a assistir live de química orgânica na segunda-feira, agora você pode assistir na quarta. Eu ia falar assim, mudar para quarta. Agora você pode assistir na quarta-feira, para aí você se concentrar em uma matéria só em um dia, para ficar bem mais organizado. Então, a gente teve essa mudançazinha aí. Teremos live toda segunda, terça e quarta. Bom, como vocês já viram aqui no comentário, nós vamos falar sobre reações químicas hoje. Então, só para dar uma recapitulada, para todo mundo se situar, o conteúdo da aula de hoje está disponível lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Vocês conseguem acessar o material com esse código que está fixo aqui no comentário. Lá tem todas as aulas em formato PDF, tem vídeos, tem a live gravada, eu deixo a live salva lá. E eu já coloquei o conteúdo dessa aula, eu coloco sempre mais cedo para darem tempo de vocês estudarem. E fora o conteúdo da aula de hoje, eu também disponibilizei uma lista de exercícios. Então, se você resolver o exercício, ficou com alguma dúvida, traz aqui para a live que eu respondo em tempo real para vocês. Ou também, se vocês preferirem, pode deixar um comentário lá na plataforma do Google Sala de Aula. Então, hoje nós vamos falar sobre as reações químicas. Dando uma recapituladazinha aí, o que nós estudamos nas semanas anteriores até chegar em reações químicas. Nós aprendemos sobre o que são substâncias químicas. Nós aprendemos também a diferença entre substâncias químicas puras e misturas. Nós vimos que as misturas é quando nós fazemos a junção de duas ou mais substâncias químicas. Por exemplo, você pega uma substância A e mistura com uma substância B. O que você vai obter é A mais B. Você não obtém C, você não obtém uma outra coisa. Se você mistura A e B, você continua tendo A mais B. Seja essa mistura homogênea ou heterogênea. Se você consegue enxergar duas fases, três, ou consegue enxergar uma fase só. Então, para substâncias químicas, para misturas, você mistura A mais B e continua tendo A mais B, só que misturado. Para reações químicas, aí é diferente. Por quê? Você vai reagir duas substâncias ou mais, mas vamos usar o exemplo com duas, porque daí fica mais fácil de você conseguir visualizar aí na sua mente. Então, você reage duas substâncias químicas e você obtém uma terceira substância. Então, você reage A mais B e você obtém C, por exemplo. Então, a reação acontece entre duas ou mais substâncias para que você chegue em uma terceira
substância. Tá. Então, de modo geral, as reações químicas elas são transformações químicas que ocorrem para você obter, para originar uma outra substância. Por exemplo, você reage carbono com oxigênio para você obter monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Você reage oxigênio com hidrogênio para você obter H2O, para você obter a água. Então, a reação química, ela acontece para você obter uma terceira substância. Aí, entra um detalhe. Hoje a gente vai falar um pouquinho, essa aula vai ser uma aula bem introdutória, eu vou trazer para vocês o que são reações químicas, por que uma reação química acontece, quais tipos de reações químicas. Vou trazer uma aula mais introdutória, porque lá na parte de química inorgânica, porque sim, nós teremos um pequeno pedaço da química inorgânica dentro aqui da química geral, a gente vai falar ainda mais sobre os tipos de reações químicas. Então, antes de chegar nesse assunto, vocês precisam ter uma introdução, vocês precisam estar familiarizados com os termos. E aí, depois, vocês vão ver que esses termos vão aparecer de forma muito mais latente no nosso conteúdo. Mas até lá, a aula de hoje é bem introdutória para vocês se ligarem do que é cada coisa, por que acontece, qual que é a lei que está associada, o que está acontecendo. Se ficar dúvida, já vai mandando aí nos comentários. Então, uma das principais leis ponderais, lembra o nome? Uma das principais leis ponderais que vocês precisam ter em mente quando nós vamos ter reações químicas é a lei de Lavoisier. Acho que você já ouviu falar nesse nome, eu espero que você já tenha ouvido falar esse nome, porque Lavoisier é muito conhecido por aquela frase, tá recordado? Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso quer dizer mais ou menos que, para Lavoisier, as coisas não vão surgir do nada e nem vão desaparecer do nada. Então, o que acontece de um lado em uma reação vai ter que aparecer do outro lado da reação. Então, quando você reage duas substâncias, as substâncias não vão desaparecer no decorrer da reação. Elas vão ter que aparecer depois da reação em forma de produto, seja o que for formado. Então, para Lavoisier, você não vai perder as coisas, você não vai perder, vamos dizer assim, você não vai perder substâncias que você está reagindo e nem outras substâncias novas vão surgir, nem outras, como que eu vou explicar para vocês? Outras coisas não vão aparecer. Exemplo, se você está reagindo carbono com oxigênio, o carbono que tem não vai sumir, o oxigênio que tem não vai sumir e não vai aparecer um nitrogênio lá no meio. Mais ou menos isso para Lavoisier. A gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco. Não se desespere. Por que precisa ter em mente a lei de Lavoisier? Porque, além de você saber de onde que vem a lei da conservação de massa, que é muito citada e muito cobrada, você também vai precisar muito quando a gente for fazer balanceamento de equações químicas, balanceamento de reações. Você vai precisar se lembrar disso. Por quê? Porque o que aparecer de um lado, você vai ter que fazer aparecer do outro também. Então, quando a gente chegar lá na parte de balanceamento, vocês vão ter que se lembrar da lei de Lavoisier para poder fazer o balanceamento das equações das reações químicas. Então, para Lavoisier, a lei de conservação de massa resumidamente, ela diz que nada vai se perder. Os átomos dos elementos, eles apenas se rearranjam para você poder obter uma outra substância química. Então, quando ocorre a reação, você reagiu A mais B. Não é que A e B sumiram ou um outro elemento apareceu para você ter a substância C. Não, você reagiu A mais B, os átomos dos elementos A e B, eles se reorganizaram, se rearranjaram,
tiveram ali uma nova disposição, uma nova organização, e aí você chegou na substância C. Então é isso que acontece, não é que some reagente, não é que some substância ou que uma substância nova aparece. Não, você consegue obter uma substância a partir de uma reação química, porque os átomos eles se rearranjam, eles se reorganizam. Então você reage A com B, átomos se reorganizam, se rearranjam e aí você tem a substância C. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas o que é isso de reagente e o que é isso de produto? Reagente é aquele que vai reagir. Reagente é o que vai reagir. Reagente, mas é basicamente isso. Reagente, geralmente, a não ser que seja uma reação em equilíbrio, mais pra frente eu explico pra vocês, quando a gente estiver na parte de balanceamento também, vocês vão entender melhor. Mas, a não ser que seja em equilíbrio, que daí é um caso que tem uma peculiaridade a mais, mas geralmente os reagentes ficam na parte esquerda da reação e os produtos, que é aquilo que é formado, fica na parte direita. Vou mostrar para vocês, só para vocês ficarem tipo, esquerdo, direito. Como assim? Vou mostrar o exemplo da reação de síntese do CO2. Já vocês vão entender o que é uma reação de síntese também. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até abrir no PDF porque nem precisou colocar slide nesse. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu conseguir virar a tela. Aí. Aqui, ó. Isso aqui tá lá no PDF. Eu abri aqui só para vocês terem uma noção. Mas ele está no PDF, gente, ó. Reagente fica do lado esquerdo, produto do lado direito. Lado esquerdo é quem vai reagir e lado direito é quem é formado. Então, isso, reagente e produtos. Então, nada vai sumir, nada vai aparecer lá de graça. Nada vai aparecer lá de graça. O que acontece é uma reorganização, um rearranjo dos átomos para poder formar uma nova substância. Mas aí tem um porém. Tá. Reorganização, tá bom, vai reagir lá, reorganizar, formar uma nova substância, mas tem um porém. Lavoisier, para chegar nessa conclusão, para chegar nessa famosa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ele fez um experimento. Então, ele utilizou uma balança lá, no PDF eu expliquei certinho para vocês, mas ele utilizou uma balança, mediu as massas e tudo mais, fez o experimento dele. Aí, o que acontece? Ele chegou em um porém. Ele também disse que, junto com a lei da conservação de massa, ele também disse que as massas se mantêm. Então, por exemplo, a quantidade de massa que você tem no reagente, ela vai ter que aparecer no produto também. Então, a quantidade de massa que você usou ali nos reagentes vai ter que aparecer no produto. Lei da conservação de massa. Só que ele realizou o experimento com a balança e tudo mais, só que isso acontece, essa lei prevalece em sistemas fechados. Por quê? Se ocorre uma reação química, por exemplo, a céu aberto, você tem a interferência do ar. Você tem, por exemplo, as barras metálicas as barras que sofrem oxidação. Você tem a influência do ar. Então, você tem um terceiro fator ali influenciando. É como se você inserisse ali alguma outra substância na sua reação química. Então, apesar de tudo isso, apesar da gente usar essa lei ponderal para entender sobre equações, para entender sobre reações químicas e para fazer o balanceamento de equações químicas, o balanceamento de reações químicas, a lei de Lavoisier, ela serve para sistemas fechados, para reações químicas que acontecem em sistemas fechados. Porque quando você tem uma reação química que acontece em um sistema aberto, você tem muitas vezes a influência do ar.
Então, para sistemas fechados, a lei de Lavoisier funciona muito bem. Então, nada vai aparecer de graça, nada vai sumir de graça. Tudo que está ali envolvido vai aparecer no produto, vai aparecer na formação do produto, devido à reorganização e devido ao rearranjo dos átomos. Por isso, nada se perde, nada se cria, e sim tudo se transforma, tudo se reorganiza. E aí, eu até coloquei lá no PDF para vocês também alguns exemplos de situações do nosso cotidiano em que nós presenciamos reações químicas, porque às vezes podem pensar, reação química, isso só acontece lá na indústria, isso só acontece lá, sei lá, quando vão produzir alguma coisa e precisa de reação química. Não é bem por aí. O nosso processo de digestão mesmo, nosso corpo, nosso fisiológico, nosso processo de digestão é uma reação química. Quando a gente vai preparar alguns alimentos, também é reação química. A combustão nos veículos, a queima da gasolina, a queima do combustível, é uma reação química. Igual eu falei para vocês, quando aparece ferrugem, é uma reação química também. Quando vai produzir medicamentos, aí é uma aplicação industrial, precisa de reações químicas. Quando a gente vai queimar, como que é o nome? Quando a gente liga vela, acende vela, aquele negocinho que parafina. Quando a gente queima a parafina da vela, é uma reação química também. As explosões, tudo isso que eu citei para vocês são exemplos de reações químicas, e aí tem milhares de outros exemplos de reações que acontecem no nosso dia a dia. Se você sabe o exemplo de uma reação química que eu não citei, pode deixar aqui no comentário. Vou ver se você está ligadinho aí, se você conseguiu detectar alguma reação química que está presente no seu dia a dia e que eu não tenha citado aqui. Tá, mas por que ocorrem as reações químicas? Por quê? Além do fato de muitas vezes nós induzirmos as reações químicas, igual no caso da indústria mesmo, nós fazemos as reações químicas porque nós queremos obter o produto tal, nós queremos obter a substância tal. Então a gente induz, a gente faz a reação química acontecer, a gente mistura os reagentes propositalmente para a reação química acontecer. A gente quer produzir um determinado produto, quer obter um determinado produto, precisa, então nas indústrias é um exemplo de onde nós queremos e precisamos e temos essa finalidade, produzir alguma coisa, e para isso fazemos as reações químicas. Mas, de modo geral, as reações químicas também acontecem de forma espontânea. Como eu citei para vocês, o aparecimento de ferrugem é uma coisa espontânea, você não quer que a ferrugem apareça. A ferrugem simplesmente acontece, a reação ocorre, a oxidação ocorre e a ferrugem aparece. Então, tem muitos casos, muitas vezes, as reações acontecem de forma espontânea. Tá, por que ela acontece? Por que tem a ocorrência da forma espontânea? Bom, de modo geral, as reações elas vão acontecer dependendo das condições de temperatura, dependendo das concentrações e dependendo do contato que os elementos têm. Como eu falei para vocês, ferrugem, por exemplo, oxidação, contato com oxigênio. Então, muitas vezes, alguns fatores como as condições de temperatura em que se encontra, então, condições de temperatura, concentração que a substância se encontra e contato com outros elementos são precursores para as reações espontâneas acontecerem. Sabe aquela coisa que as meninas têm de... Eu esqueci o nome do negócio. Se eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas é um negócio que a gente usa... Eu esqueci totalmente agora, fugiu da minha cabeça. Mas se eu lembrar, nessa aula hoje, nessa live hoje, eu ainda falo pra vocês um negócio que a gente usa e que acontece reação química. A gente tem que ficar tomando cuidado pra reação não acontecer.
um negócio de passar na unha, gente, eu esqueci o que é. Mas se eu lembrar, ainda falo pra vocês. Mas muitas vezes as reações espontâneas acontecem pelas condições em que o sistema, pelas condições, as condições em que as substâncias se encontram. Maioria das vezes é devido ao contato dos elementos. Maioria das vezes. Então, as reações podem acontecer de maneira rápida ou podem acontecer de maneira mais lenta. Maneira rápida, por exemplo, quando a gente tem as reações gasosas. Então, quando um gás, um elemento gasoso encontra com outro, você tem uma reação química rápida, você chega em outro elemento gasoso, chega em uma formação de um produto. Então, quando duas ou mais substâncias químicas elas têm contato, elas geram ligações químicas, os reagentes presentes, se eles têm afinidade química, eles vão reagir e vão formar um produto. Então, por exemplo, se você tem dois elementos que estão em uma temperatura favorável para a reação química acontecer e eles têm afinidade, eles fazem ligação química, a temperatura favorável ali só vai facilitar com que a reação ocorra e a reação vai acontecer espontaneamente. Se você tem um contato de dois elementos que nem precisa ter temperatura favorável, mas os dois elementos já têm afinidade suficiente e os dois têm a característica de reagentes, então a reação química espontânea também vai acontecer. Então, os três principais motivos aí para ter a ocorrência de reações químicas são temperaturas favoráveis, os níveis de concentrações das substâncias e o contato entre os elementos. E aí nós temos os tipos de reações químicas. Temos 4 principais tipos de reações químicas. Tem a reação de oxirredução também, mas eu não trouxe a de oxirredução na aula de hoje, porque é uma parte que vocês veem mais em fisicoquímica. Lá quando vocês veem o número de NOx, que é o número de oxidação, vocês veem mais sobre oxirredução lá na parte fisicoquímica. Se precisar, eu faço mais uma revisão com vocês, mas essa parte ela tá mais atrelada com fisicoquímica, que é quando vocês veem o número de NOx, quando vocês aprendem sobre o número de oxidação. Mais pra frente a gente vai continuar vendo sobre oxidação, a gente vai continuar falando sobre, só que como vocês aprendem fisicoquímica, aqui a gente vai ver de uma maneira mais aplicada. Então, o que eu trouxe para vocês são 4 principais tipos de reações químicas. Aí você pode até estar falando, pode até vir e perguntar assim, professora, mas eu conheci essa reação lá de inorgânica. Gente, química geral é um apanhado de tudo. Então, as reações aqui, independentes, se elas são inorgânicas ou qualquer origem química dela, é um tipo de reação. Então, não se preocupe se for uma reação inorgânica, uma reação de qualquer outra origem química. São principais tipos de reações. Então, a primeira classificação de reações químicas são reações de síntese. Lembra que eu falei para vocês lá aqui, quando eu fui mostrar os reagentes e os produtos? Falei para vocês, aqui uma reação de síntese do CO2. Reação de síntese é quando você vai formar alguma coisa. Quando você pega duas substâncias simples e você forma uma mais complexa. Então, a reação de síntese, ela é para a formação de alguma coisa. Um exemplo é a síntese do CO2. Você pega o carbono mais 2 átomos de oxigênio, CO2, pega um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, você reage os dois e aí você tem a síntese do CO2. Ou seja, como se você pegasse A mais B, somasse e aí, como produto formado, você tem A e B. Então, A mais B gera AB. Essa é uma reação de síntese. Também tem exemplo para vocês lá no PDF disponível no Google Sala de Aula. Então, reação de síntese, você tem A mais B que formam AB. Agora, segundo tipo de reações são reações de análise ou também reações de decomposição, como você quiser chamar. Se quiser chamar de Hobson, não pode porque não é esse o nome da reação. Mas reações de análise ou reações de decomposição é exatamente ao contrário da síntese.
Se a síntese você forma alguma coisa, na de decomposição é como se você desformasse aquela coisa. Eu acho que nem existe essa palavra, mas não tem problema, vamos usá-la. Então, na de síntese, você forma alguma coisa, então A mais B forma AB, e na de decomposição é como se você desformasse aquilo. Você decompõe aquilo. Então, você tem AB que decompõe e vira A mais B. Na de síntese, A mais B vira AB. Na de decomposição, AB vira A mais B. Isso, uma ao contrário da outra. Não tem dificuldade. Ah, professora, mas como acontece essa decomposição? Bom, tem vários fatores. Nós não vamos nos aprofundar porque o objetivo da aula de hoje não é isso, mas você pode decompor através do calor, então você pode fornecer calor, daí é decomposição do tipo pirólise. Você pode decompor através da luz, que daí é fotólise, ou você pode decompor através da eletricidade, que daí é eletrólise. Mas esse não é o objetivo, então não vamos entrar a fundo. Recapitulando, reações de síntese, você forma alguma coisa. Então, A mais B formam AB. Reação de decomposição, você decompõe aquela coisa. Então, AB forma A mais B. Aí, o terceiro tipo são as reações de deslocamento ou as reações de substituição simples. O que acontece? Você tem uma substância composta reagindo com... eu vou mostrar exemplo porque acho que esse é mais complicadinho de entender. Vou mostrar exemplo. Mas você tem uma substância composta, lembra o que é substância composta? Mais de um elemento químico. Então, você tem uma substância composta reagindo com uma substância simples. Lembra que a substância simples só tem um elemento químico. Então, uma substância de mais de um elemento químico reagindo com uma substância de um elemento químico. Então, é como se você tivesse assim, AB mais C. Então, AB é composta, C é simples. Então, AB mais C, quando eles reagirem, só vai trocar de lugar. Vai virar AC mais B ou CB mais A. Vou mostrar para vocês, porque esse daqui é um pouquinho confuso. Mas eu vou abrir o PDF aqui e vou mostrar para vocês. Aqui. Vamos... aí. Viu? Focou? Focou. Esse é um exemplo de simples troca. Você tem aqui, ó, AB, que é uma substância composta. Então, AB reagindo com C, então uma substância simples. Substância composta reagindo com uma substância simples. E aí vai formar outra composta e mais uma simples. O que acontece é que esse C aqui, ó, vai mudar de lugar. Ou ele vai vir aqui para o lugar do B e o B vai ficar sozinho, ou nesse daqui ele vem para o lugar do A e o A fica sozinho. Então, pode acontecer esse caso ou esse caso. Exemplo disso é a simples troca entre o ferro e o ácido clorídrico, ó. Vocês estão vendo que aqui tem o ferro, uma substância simples, ácido clorídrico, HCl, substância composta, tem mais de um elemento químico. E aí, o ferro troca de lugar com o H, porque o H vem aqui e ele fica sozinho, e o ferro junta aqui com o cloro. Aí vocês podem estar se perguntando, vou voltar, gente. Tá difícil pra voltar pro meu rosto hoje. Você pode estar se perguntando, ai, professora, mas eu vi, o que é aquilo? H2, tava 2HCl, aí virou H2, Cl2. Gente, isso vocês vão ver lá em balanceamento de equações químicas também. Agora, por agora, não precisa se preocupar. Mas lembra que eu falei para vocês sobre natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Pois é, tem a ver com isso e tem a ver também com o número de oxidação que vocês viram lá
em fisicoquímica, então vocês terem estudado o NOx, número de oxidação, ajuda vocês a entender isso daqui, e ligações químicas e camada de valência, subnível de valência, lá das aulas iniciais também vai ajudar vocês a entenderem isso daqui. Então agora não precisa se preocupar, mas nas aulas seguintes, nas próximas aulas aí, eu vou ensinar para vocês, eu vou explicar também por que esse número 2 aparece, por que esse número 2 troca de lugar. Mas agora vocês só precisam aprender o que é uma reação de simples troca. É isso, uma substância composta reagindo com uma substância simples, aí uma substância troca de lugar. Então, se você tem AB mais C, o C pode trocar de lugar tanto com o B quanto com o A. O último tipo última classificação de reações é a de dupla troca. É a mesma coisa com a simples. O que acontece é que dois elementos vão trocar de lugar. Então, você vai ter duas substâncias compostas. Vou mostrar para vocês. Tenham paciência, porque tá muito ruim de virar a tela hoje. Então, com paciência. Vou mostrar exemplo para vocês. Aqui, ó. Reação de dupla troca. O que você tem? A e B mais CD. O que acontece? O D vai trocar de lugar e o B vai trocar de lugar também. Então, você vai ter dois elementos trocando de lugar. É literalmente uma dupla troca. O D troca de lugar com o B troca de lugar com o D. Então, você vai ter AD mais CB. Dois elementos químicos trocaram de lugar. Exemplo disso é a dupla troca que acontece entre o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e o nitrato de prata. Então, aqui você tem, ó, NaCl. É como se o Na fosse o A e o Cl fosse o B. Então, AB mais AgNO3. O Ag, a prata, é como se fosse o C e o NO é como se fosse o D. No caso aqui tem um a mais, né? Tem um a mais, mas vamos fingir que esse daqui é o D. Então, AB mais CD. O que vai acontecer? O NO vai trocar de lugar com o Cl, e o Cl, respectivamente, vai trocar de lugar com o NO. Então, você vai ter AgCl mais NaNO3. Não tem muito segredo. A questão é só você sempre associar o que a palavra, o que aquele tipo de reação tem a ver com o que realmente acontece. Quando alguma questão de algum vestibular, alguma questão do Enem, falar assim para você, reação de síntese. Mesmo que você não conheça a reação, mesmo que você nunca tenha visto a reação na sua vida, o que precisa vir à sua mente? Reação de síntese? Então, formou alguma coisa. Então, é como se fosse A mais B formando AB. Aí a questão fala, reação de decomposição, mesmo que você não conheça a reação, mesmo que você nunca tenha visto aqueles elementos na sua vida. Mas quando fala reação de decomposição, você tem que associar, decomposição. Então, é como se tivesse AB, aí reagiu, virou A mais B. De simples troca. Não conheço a reação, mas se é de simples troca, quer dizer que um elemento trocou de lugar. Então, AB mais C, o C pode ter trocado tanto de lugar com B quanto com A, mas um elemento trocou. Reação de dupla troca. Então dois elementos trocaram de lugar. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Quando vocês forem responder questões de simulados, questões do Enem, questões de química do Enem, vocês precisam saber associar o tipo de reação com a reação em si. Mesmo que você não conheça a reação química, mesmo que você não conheça os elementos envolvidos na reação química, saber que tipo de reação já vai te ajudar. Porque a partir daí, você já pode tirar algumas conclusões e algumas informações. Então, eu falei para vocês que essa é uma aula bem introdutória, então essa é a aula de hoje. Nas aulas seguintes, a gente vai entrar novamente naquele leque de conteúdos que sempre cai no Enem, que vai ser a parte de balanceamento de equações e um pé na estequiometria. Então, a estequiometria, junto com separação de misturas, são os conteúdos que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio.
Então, se você quer aprender, se você tem curiosidade, se você tem a vontade de passar numa faculdade, tem a vontade de tirar uma boa nota em química para te ajudar a passar na faculdade, não percam as próximas aulas e não percam os nossos conteúdos disponíveis no Google Sala de Aula. Espero vocês na terça-feira que vem, no mesmo horário, às 19h30. E fiquem bem, até a semana que vem, PPOSA. Ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no IGTV, porque eu vou deixar essa live salva no IGTV, ou mandar um WhatsApp lá pelo grupo que nós temos dentro do cursinho, ou me mandar um comentário também no Google Sala de Aula. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado a nossa live. Até semana que vem.